Estamos aqui para mais um culto infantil. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. E nós estamos aqui para mais um culto infantil. Mas para a gente começar o nosso culto infantil, que a menina perdeu os olhos, nós precisamos orar. E para a gente orar, a gente precisa fazer o quê? Fechar os olhinhos, usar as mãozinhas e os pezinhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos aprender mais da tua palavra e sairmos daqui, Senhor, falando do teu amor para as outras pessoas. Por isso nós pedimos ousadia. Pedimos também que os meus ouvidos, a minha boquinha, os meus olhinhos estejam prontos somente para aprender aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Um assunto que eu gosto muito, mas muito mesmo. Nós vamos falar. Será que nós vamos falar hoje? A partir de hoje, porque nos outros domingos também vai ser falado. Por que será que nós estamos com essas bandeiras aqui? Que assunto tão importante nós vamos falar hoje? Sobre o quê? Mas antes disso, nós vamos memorizar o nosso versículo. E o nosso versículo está na palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia? Que a palavra de Deus está lá no Novo Testamento. Porque vocês sabem que a palavra de Deus ela é dividida em duas partes, não é verdade? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Vocês sabem me dizer por quê? O que significa a palavra Bíblia? Sim. Sabe, Felipe? O que quer dizer a palavra Bíblia? A Bíblia tem um significado. Assim como o meu nome tem um significado, o nome do Jonathan tem um significado, do Emanuel tem um significado, a Bíblia, a palavrinha Bíblia, tem um significado que é igual. Bíblia quer dizer livro. Lembra que a gente estudou sobre os livros da Bíblia? Que a Jennifer falou todos os livros, Emanuel falou, a Raquel também falou todos os livros da Bíblia. Então, a Bíblia significa livros. Por quê? Ela é como uma biblioteca, que são vários livros aqui. E o livro que nós vamos ler hoje está lá em Marcos, lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo 16. No versículo 15. O capítulo é o maior e o versículo é o menor. Então, está escrito assim, lá, Manuel, achou, Emanuel? Então lê pra gente, bem alto. Ele disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem. Então, lá no livro de Marcos está escrito assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas criaturas a gente pode falar que são as pessoas também. Animais são criados, né? Mas nós vamos falar de pessoas, combinado? Criaturas de pessoas. Então, quem sabe me dizer que bandeira que é essa aqui? São Paulo. E essa? E essa?
Cumprida. Então, nós vamos falar sobre o quê? Você acabou de falar a palavra. Sobre missão. Missão. O que é missão? É uma tarefa fácil. É uma tarefa dada. Quando a tarefa é dada, a gente tem que cumprir. Quando você... Exatamente. E nós precisamos cumprir a palavra de Deus. que a palavra de Deus fala. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos fazer o quê? Ide. A gente precisaria fazer o quê? Levar a palavra de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus a toda criatura. A Elô vai ficar bem pertinho de mim, tá bom? Ela vai me ajudar. Então, nós precisamos ide, levar o Evangelho a toda criatura. Levar a palavra de Deus a toda criatura. Isso mesmo. E hoje, então, nós vamos falar sobre missão. E para falar sobre missões, eu trouxe o meu amigo. Nós vamos brincar depois. Nós trouxemos quem? O detetive bíblico. O detetive bíblico, ele é um estudioso da Bíblia. Isso mesmo. E ele vai nos explicar então por que detetive bíblico. Eles foram muito espertos. Eles falaram certinho o que era missão. Muito bom. E você que estuda a Bíblia, é isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Missões é uma missão dada a alguém, como a tia Ângela falou, e precisa ser cumprida, tia Ângela. Isso mesmo. Deus, Ele tem uma missão para cada pessoa que o ama, mas somente Jesus, tia Ângela, cumpriu a missão perfeitamente. Verdade. É só Jesus que Então cumpriu a quer missão dizer perfeitamente. que Jesus também foi um missionário? Isso mesmo, tia Ângela. Jesus também foi um missionário. Tem alguma coisa explicando a isso? Olha, tia Ângela. Sobre o que Jesus fez? Tem, Eu tia posso Ângela. ver? Posso tirar para ver? Eu sei que você é um estudioso da Bíblia, mas eu quero saber se Jesus realmente ele foi um missionário. E vamos relembrar então, tia Ângela, qual a missão que Jesus veio fazer aqui na terra. Você sabe? O que será? Qual será a missão que Jesus veio fazer aqui na terra? Qual a missão que Jesus fez? É isso, detetive? A Raquel disse que Jesus veio derramar o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Isso mesmo, tia É Ângela. isso mesmo? Também, é isso aí também. A missão de Jesus é trazer a salvação. Parabéns, Raquel, você foi pontual. E Jesus, a missão de Jesus foi trazer a Salvação, tia Ângela. Por quê? Porque nós Estávamos perdidos sem Jesus. Nós estávamos perdidos. Jesus veio resgatar o que estava perdido, trazer de volta para o nosso lugarzinho, ali para o lugarzinho de comunhão com Deus. Por mesmo, conta do tia. pecado, a gente foi separado. Mas Jesus ele veio restaurar essa missão, não é verdade? Sim. Derramando o quê? Aonde? Lá na cruz. Porque sem derramamento de sangue, os nossos pecados não poderiam ser perdoados. Então Jesus veio e morreu, levou naquela cruz os nossos pecados. E se você ler o livro de Jesus, tem que ler todos os dias. Muito bem, tem que ler mesmo. Tem mais alguma coisa aí, detetive bíblico? Deixa eu ver aqui, tia Ângela. Tem mais um papel aqui, O que tia Ângela. está escrito aí nesse papel? Aqui acho que é mais para
o final, Tiane. Ah, tá, porque fala assim, aqui nesse papel que eu tirei, fala assim, que Jesus, o maior missionário, Jesus foi enviado por Deus para morrer na cruz e nos salvar. Vamos lembrar quantas coisas Jesus fez antes de morrer por nós? Quem pode me dizer? Quantas coisas que Jesus fez? Vocês lembram de milagres que Jesus fez antes de morrer? Curou pessoas, curou cegos, o que mais? Expulsou o demônio das pessoas, curou, né? Fala, Manuel. Isso mesmo, ressuscitou mortos. E na Bíblia está escrito que ele nem tinha onde dormir, que ele passou fome, ele teve necessidades assim como nós, e ele foi traído por seus amigos, mas em nenhum momento se esqueceu que tinha uma missão a cumprir. Eu confio, né, Tiane? Com tudo isso, você não esqueceu da sua missão, né? Isso, ele não esqueceu, né? Não esqueceu da missão dele. Qual é a missão mesmo dele? Salvar o perdido. Salvar os perdidos, verdade. Jesus, além de cumprir sua missão, ainda treinava alguns alunos. Quem que eram os alunos dele, Tiane? Continua. Os discípulos, muito bem, eram os discípulos. Os discípulos eram os alunos de Jesus. Ele treinou os seus alunos, é verdade. E vocês sabiam que nós estamos sendo treinados aqui na Terra? Sim. Isso mesmo. Ai, não pode ter bagunça não. Eram seus discípulos. Alguns de vocês já falaram o nome deles, mas eram quantos discípulos mesmo? 12 discípulos, é verdade. E certa vez, o detetive, quer dizer que certa vez, Jesus também deu uma missão para os seus discípulos. Sim, Tiane. Qual foi a missão que ele deu? A mesma missão de pregar o Evangelho, Tiane. De ir para o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse versículo, Tiane, que a gente acabou de ler. Então quer dizer que eles se tornaram o quê? Discípulos, filhos. Missionários. Missionários, é verdade. Eles se tornaram Missionários. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem dizer o que é missionário? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus foi o maior missionário que já existiu. Será que encontramos algumas missões na Bíblia? Nós já falamos aqui. Que ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, mas a gente está falando mesmo o que é um missionário? Missionário é aquela pessoa que vai levar o quê? O Evangelho para as nações, para o mundo. É verdade, missionários é aquela pessoa que vai levar a palavra de Deus para o mundo. Missionários, ele é uma pessoa como eu e como você. E por que os missionários são importantes? Como nós já falamos, porque ele vai levar o quê? A palavra de Deus para as outras, para as pessoas que precisam conhecer quem? Precisam conhecer Jesus. Jesus, olha lá. E como vivem os missionários? Como que eles vivem? Eles vivem assim como eu e você. Mas os missionários precisam do que para sobreviver? Eles precisam, sabe o quê? De oração. Eles precisam de oferta. Eles precisam de que a gente escreva uma cartinha falando, perguntando como eles estão. Então, os missionários, um missionário é uma pessoa assim como eu, como você, que precisa do quê? De comida, precisa de roupa, precisa de carro. Eles precisam se sustentar. E o missionário, ele tem família? Não. Tem família sim. O missionário, ele é uma pessoa assim como eu
E ele também precisa, sabe do quê? De oração. Só que por conta de, do pecado, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. O mundo, ele era muito feliz, não é verdade? Mas o pecado veio e trouxe tantas coisas ruins que nós precisamos levar o amor de Deus para as nações, para as pessoas, para que o mundo fique mais feliz, porque tem pessoas sofrendo, pessoas sem Jesus sofrem, e Deus, Ele ama todos nós, e Ele não quer que ninguém se perca. E Deus, Ele é santo. Ele é santo, não é? E Ele ama cada um de nós, ó. Só que lá no céu existe uma coisa que não entra. O pecado. Por isso que nós precisamos do quê? De missionários, de pessoas que possam levar o amor de Deus, falar da palavra de Deus para as outras pessoas, para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados, para que um dia vá morar lá no céu, que é a casa de Deus. E para isso, nós precisamos do quê? Se arrepender dos nossos pecados. Falar com essas pessoas, ser um missionário. Falar que essas pessoas precisam se arrepender do pecado. Porque nós já nascemos com uma vontade de fazer coisas erradas. A gente precisa, então, falar para essas pessoas se arrepender, né, dos seus pecados. Porque somente com Jesus a gente encontra a verdadeira felicidade. E quando a gente reconhece que a gente é pecador, reconhece Jesus como Filho de Deus, Jesus vem e limpa o nosso coração de toda maldade. E por isso, nós precisamos do quê? Crescer na presença de Deus. E para crescer, nós precisamos do quê, hein? Ler a palavra de Deus, fazer o que mais? Orar. E aí, igreja. E vocês se lembram o que é pecado? Tudo aquilo que eu leio, falo ou faço que não agrada a Deus. Não agrada a Deus, é verdade. Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo, faço que não agrada a Deus. E nós, então, nós precisamos falar do amor de Deus para todas as nações. E falar que Jesus é bom demais. Que Jesus, Ele é bom demais. Eu preciso falar do amor de Deus, sabe aonde? Na minha escola. Eu preciso falar do amor de Deus, ser um missionário na rua onde eu brinco. Eu preciso ser missionário. Onde mais? No parque de diversões, onde eu vou passear, na praia. Onde eu for, eu preciso ser um missionário. Falar do amor de Deus e espalhar para o mundo inteiro que Jesus é bom. É isso mesmo, pessoal. Alguém de vocês sabe o nome do primeiro missionário que veio para o Brasil falar de Jesus ao povo brasileiro? Robert Killer. A gente não sabe dizer, era um nome difícil. Mas o nome dele era Dr. Killer. Robert Killer. Robert. Olha só a história dele. Preste atenção para vocês colocarem no caso. Isso mesmo, o Dr. Killer nasceu na Escócia em 1809. Foi criado num lar cristão. Como vocês, seus pais são cristãos, ele foi criado num lar cristão. Seus pais eram da igreja presbiteriana. Mas ele não interessava pela palavra de Deus. E quando entrou na faculdade para estudar medicina, tornou-se ateu, não acreditava em Deus. Ao se formar, ele foi visitar uma velhinha que era sua paciente.
Aquela mulher era pobre e simples, porém muito crente. Ela sentia muitas dores e sabia que logo ela morreria. Peraí, ele era o quê? Médico. Ele era médico e ele foi visitar a sua paciente. E ela era bem velhinha, estava quase para morrer. Estava bem enferma. Mas ela era uma missionária. Ela era crente, Ela uma era pessoa crente. de fé, uma pessoa de Deus. Mas estava bem tranquila, confiante no Senhor. Ela estava doente, mas ela estava confiando em Deus. Antes dele sair, a mulher pediu para ele pegar um pão velho que estava no armário. Pegar pão velho. Isso mesmo. Aqui não tem. Ela deu graças a Deus pelo pão, que era a única coisa que ela tinha para comer. Quer dizer, se era a única coisa que ela tinha para comer, ela não tinha comida em casa. E ela pediu então para ele pegar Um pãozinho para ela, no armário. pão velho. Vocês E você, agradeceria a Deus por um pedacinho de pão velho? Sim. Será que eu não ia fazer aquela carinha feia? Eu não quero esse pão, não, mãe. Esse pão tá velho, eu não vou comer. Porque tem criança que tem comida lá em casa e fala assim: eu não quero essa comida, não. Eu não gosto disso. E aquela senhora só tinha um pão velho para comer. Eu tinha um saquinho de 6 pães. Não, era um só. Era um pão só. E ela não reclamou. Ela foi, pegou aquele pão, agradeceu. E aquele missionário ficou fazendo o quê? A velhinha falou ainda ao médico Olha lá. o que ele não se missionário. preocupasse com ela. E lhe disse: leia a Bíblia. Tem que cortar um pão para comer, verdade? Ela disse para o médico não ficar preocupado com ela, e que era para ler a Bíblia. O Dr. Killer foi embora para casa pensando muito. Ele ficou impressionado com ela. Depois disso, o Dr. Killer se tornou um crente verdadeiro. Tudo porque a velhinha falou com ele para ler a palavra de Deus. Sua vida mudou muito depois dessa experiência. Ele sentiu o chamado de Deus para missões. O Dr. Killer foi embora para casa pensando muito. Ele ficou impressionado com ela. Depois disso, se tornou um verdadeiro crente. A vida mudou muito depois dessa experiência. Ele se sentiu um chamado de Deus para missões. Dr. Robert, isso. Logo chegaram numa pequena ilha portuguesa perto da África. Na verdade, sim, a sua esposa estava muito doente, a esposa do Dr. Killer, Robert. E eles pensaram em viajar para a China. Só que como a esposa dele estava doente, ele preferiu não ir. Ai, meu Deus. Eles foram para uma aldeia, uma pequena ilha chamada Portuguesa, na África, perto da África. Logo chegou lá, o doutor Killer começou a estudar português. E pouco tempo depois ensinava a palavra de Deus em português, em reuniões. Então deixa eu entender. Ele era médico, ele foi visitar uma senhora, uma sua paciente, que estava bem velhinha e doente. Isso. Ela só tinha um pão para comer. Ela pegou aquele pão velho duro e agradeceu Sim. por aquele pão. E ela fez um pedido para esse Dr. Robert. Para ele fazer o quê? Leia a Bíblia. Porque ele não acreditava em Deus. Então ela fez um pedido para ele. Leia a Bíblia. Aí ele ficou impressionado quando ele viu aquela senhora idosa comendo aquele único pão velho que ela tinha. E eu acredito, né, que lá no coraçãozinho dele ele pensou e falou: eu vou atender o pedido dessa senhora. Eu vou começar a ler a Bíblia. Aí ele começou a estudar, eu creio, né? Lógico, porque ele se tornou o quê? Um missionário. Ele começou a estudar a palavra de Deus, e ele tomou uma decisão. Ele falou assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar do amor de Deus para as outras pessoas. E ele foi lá, falou com a sua esposa, mas a sua esposa já estava doente. Ela não tinha muito tempo de vida, mas mesmo assim, ele foi para uma região, ele queria ir para a China, isso? Isso, queria ir para a China. Mas daí Só por causa da doença da sua esposa? ele mudou os planos, ele foi para uma cidade lá perto da África.
chamada perto da Portuguesa, pequena ilha Uma portuguesa. pequena ilha. Chegando lá, Chegando lá, ele começou a estudar português aham, e olha só a pouco importância tempo depois já ensinava a palavra de Deus. das outras pessoas. Isso. E também eu fiquei sabendo que ele foi perseguido, né? Sim, sua fama como médico cresceu muito. E vinha consultar as pessoas Ele e muitas se consultava. interessavam. Sua fama de médico cresceu e vinha consultar as pessoas. Ele cobrava o consulta das pessoas ricas, Tiago. Mas os pobres ele não cobrava. Olha só, ele era médico. Então ele começou a evangelizar pessoas. E sabe o que ele fazia? Quando ele dava receita para a pessoa, ele dava um versículo junto. Olha só, Isso a mesmo. estratégia. Só que ele não cobrava das pessoas que não tinham dinheiro, mas as pessoas que podiam pagar, ele cobrava. As pessoas pobres que não podiam pagar, ele não cobrava consulta. E assim ele não desistiu. Ele falava do amor de Deus, mas algumas pessoas lá daquela região começaram a observar a atitude daquele homem. Sabe o que aconteceu? Que tinha aquelas pessoas que tinham maldade no coração, começaram a se incomodar. E sabe fazer o quê? Perseguir. É isso? Isso mesmo. Perseguir esse missionário. E aí? Como a tia Angela falou, o Dr. Robert orava antes de tratar o paciente, buscando a orientação do Senhor nas receitas. Olha lá. Além dos remédios, incluía versículo bíblico. O povo lhe deu o apelido de santo inglês. Mas havia algumas pessoas que não gostavam do doutor, Olha lá. O que aconteceu? estavam com ciúme dele. E os padres começaram a persegui-lo. Seus amigos queriam que ele fugisse da ilha. E ele permaneceu firme, ensinando a palavra de Deus a todos, ricos e pobres, e tratando os doentes. Mas um dia ele foi preso e ficou 6 meses na cadeia. Foi perseguido, olha só. Sem comida? Pode ser, viu? E após sair da prisão, teve dificuldade em exercer a sua medicina. Certo dia precisou vestir de uma mulher idosa, fingindo que estava doente para fugir da ilha, para não ser morto. Olha. Porque as pessoas estavam perseguindo ele. Não ele. desistiu de falar do amor de Deus, ele se vestiu, se caracterizou de uma pessoa mais idosa e para fugir daquele lugar. E fugiu. E algumas pessoas carregaram ele na maca até o navio. E lá do navio eles viram a sua casa ser incendiada. E a mulher dele? Ela veio com ele, Tiago. Quando o pessoal pegar ele na maca, ela veio junto. Entendi. Entendeu? Ele se casou, E depois? depois a sua esposa morreu. Olha, Eles voltaram para a Escócia. E logo, né, quando chegaram na Escócia, Valentinha, a última vez. a sua esposa morreu. E daí um tempo ele casou de novo com Dona Sara, no dia 9 de abril de 1855. E eles embarcaram no Brasil, num navio para o Brasil, com o propósito de evangelizar os brasileiros. Olha lá, assim que ele chegou no Brasil, né? Exatamente. Semanas depois, eles embarcaram no Rio de Janeiro. Isso mesmo. E eles foram morar na cidade de Petrópolis, onde o doutor começou a trabalhar com médico, inclusive sendo médico do imperador Dom Pedro II. Olha só, tem uma história aí por Exatamente. trás, né? E lá em Petrópolis, a dona Sara reuniu algumas crianças e começou. Ele casou de novo? Ele casou de novo com a dona Sara. Ele casou de novo, olha só. E lá se reuniu com algumas crianças num domingo e escolheu e cantou-lhes a história de Jonas. E ela começou a dar escola bíblica dominical. E o doutor Kelly começou a ensinar a palavra de Deus aos adultos. Então foi daí que surgiu o missionário, as missões, que chegou ao Brasil através do doutor Robert Kelly. Olha só, quer dizer, a esposa dele faleceu, ele precisou sair fugido porque ele foi perseguido, aí ele veio morar no Rio de Janeiro, ali ele formou o quê? Uma igreja, vamos dizer assim, porque através daquele local, ele começou a falar da palavra de Deus e a palavra de Deus espalhou por toda a nossa nação, falar do amor de Deus para todas as pessoas aqui do Brasil. Então, o missionário Robert
acreditava em Deus, mas através de uma Senhora. senhora, ela também, eu acredito que ela era uma missionária, porque ela teve coragem. Ela falou do amor de Deus para esse médico que não acreditava em Deus, e ele começou a falar, a ler a palavra de Deus e se tornou um missionário para as nações, inclusive para o Brasil. E assim surgiu, né, a igreja aqui no Brasil. Se não fosse através desse missionário, a gente não ia conhecer a palavra de Deus, sobre o amor de Deus. E vocês sabiam que aqui na nossa igreja, nós temos um missionário? Quem é? Que está em outra cidade, em outro estado, falando sobre o amor de Deus para as pessoas. Vocês lembram deles? Como é o nome deles? O Gabriel, quem mais? A Eliane. A Eliane, Olá. o Jader e a Larissa. Olha lá. Ó, o Jader, a Eliane